Olá a todos, eu sou Rafael, estamos aqui novamente no terceiro episódio do nosso querido podcast Silêncio dos Inocentes. Eu estou aqui mais uma vez me acompanhando a minha amiga e colega Bianca Nassau. Como é que você tá, Bianca? Eu tô bem, Rafael, muito obrigada. Terceiro episódio, hein? Quem diria que a gente chegaria tão longe? O céu é o limite, né? O podcast universitário tá com tudo hoje em dia. Isso é um tema muito frequentado, né? E hoje o nosso tema é muito legal que a gente vai discutir aqui hoje, um tema muito gostoso de conversar, de falar, que é a análise estrutural da narrativa. A gente tem algumas pautas aqui que nós vamos decorrer hoje. Somos 5 pessoas aqui hoje, nós vamos tentar discutir um pouco essas pautas e trazer para vocês uma elucidação de alguns temas e decorrendo até do princípio ali da questão estruturalista, linguística, até os dias de hoje, da contemporaneidade. E para auxiliar a gente nesse caminho, nada mais, nada menos que nossas convidadas super especiais. Keila Cristina. Oi, gente, tudo bom? Kedla Camila. Oi. E Riane Costa. Olá, gente, tudo bem com todos? Que legal, estão todos aqui muito animados para a gente falar um pouco sobre essas questões. Então, para começar, nós temos que ter a noção de que a análise estrutural da narrativa, ela continua sendo relevante na contemporaneidade, pois nos permite compreender as essências das obras literárias contemporâneas e das novas narrativas que estão sendo construídas atualmente. Porém, isso não pode ser negado a toda a construção histórica e social e cultural que a análise, o estudo da narrativa foi sendo feito ao decorrer do tempo. Então aqui nós temos algumas pautas interessantes que nós vamos discorrer ao longo do nosso podcast. A primeira seria o legado do estruturalismo francês ali na análise da literalidade. Em seguida, chegamos na função da estrutura narrativa na construção de significados. E logo após, a gente pode comentar um pouco sobre a análise estrutural da narrativa e a diversidade cultural, um tema que é bastante interessante devido às várias pluralidades ali que nós temos das formas como contamos histórias, dessas questões mais diversificadas. E por que não abranger também a interdisciplinaridade na análise estrutural da narrativa? Sim, e trazendo por último um pensamento da relevância de todo esse caminho até hoje na contemporaneidade, como esses aspectos foram construídos para que nós tenhamos hoje as histórias das formas como a gente conhece em poemas, em filmes, em séries e até mesmo em videogames. Então a gente pode iniciar aqui hoje com a Keila vai iniciar para a gente o nosso pensamento e nós vamos fazer uma conversa aqui livre, uma conversa crítica acerca desse pensamento. Cada um tem sua crítica aqui hoje para trazer e eu acho que vai ser bem interessante para a gente. Concorda, Beca? Com certeza, eu acho que vai ser o melhor podcast universitário de todos os tempos. Talvez o nosso maior episódio até agora, né? E que se vocês quiserem acompanhar os outros episódios, nós temos episódios maravilhosos ali da psicologia e do francês também. Está no nosso canal, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Fomos longe, hein? Se inscrevam no Silêncio dos Inocentes. Isso mesmo. Então, Keila, por favor, inicie pra gente e vamos que vamos. Então, gente, eu vou começar abordando sobre o estruturalismo, que foi essa corrente de pensamento tão importante e tão emblemática da área da linguística. O estruturalismo, ainda que não seja propriamente um método de análise literária, forneceu, com base na herança dos estudos do formalismo russo e dos estudos em linguística desenvolvidos pelo genebriano Ferdinand Saussure, certo aparato teórico de que partiram alguns autores como Greimas, Todorov e Barthes, para formular conceitos que transformassem a abordagem do texto literário, entre os quais o narrativo. Bom, de modo geral, o método da análise estrutural da narrativa procurava determinar como a obra faria parte de um sistema e como os elementos internos da obra teriam cada qual uma função no sistema da própria obra. Em outros termos, com o estruturalismo, pretendeu-se transformar tal estudo em algo de validade universal, aproximando assim o estudo da cultura do estudo das ciências. E por falar em narrativa, né, é importante colocar alguns conceitos que pode se definir narrativa, o discurso construído na ação de contar histórias, como o Rafael tinha falado, em contextos cotidianos ou até mesmo institucionais, né, que acabam sendo também a situação que a gente acaba construindo no dia a dia, seja na sala de aula, seja para fazer um trabalho, seja um podcast mesmo.
ou de entrevista para pesquisa social. Para Labov, na abordagem dele, a narrativa ela é definida como uma forma de recapitular experiências passadas a partir de uma sequência de orações. Então, eu trago aqui na minha temática sobre essa abordagem interdisciplinar na análise das obras literárias, né? Vocês conhecem essa análise de obras literárias? Se sua resposta foi sim, já ouviu falar sobre isso? Então, é uma forma de analisar obras literárias combinadas em séries de diferentes disciplinas acadêmicas, tá? Como, por exemplo, ao analisarmos a obra de Dom Casmurro de Machado de Assis. Uma dessas vantagens dessa abordagem é que ela proporciona uma visão mais ampla, né, da obra, ao unir o conhecimento de diversas áreas que conseguimos compreender, né, e os diferentes aspectos que compõem essa narrativa. Isso é bastante importante, né, para nós, leitores, né, também ter esse conhecimento nos ajuda a ter uma compreensão mais complexa sobre a obra. E quando as meninas estavam falando, tanto se falou em várias coisas, na multiplicidade de coisas, na pluralidade de coisas, que me deixou pensativa. Porque, gente, a verdade é que quando se fala em narrativa, a gente se vê em meio a um grande festival. São dezenas de gêneros e toda essa variedade está disponível para nós. E no festival você tem várias opções. Você escolhe brincar, você pode brincar com vários brinquedos de várias formas. Se você escolhe consumir, você pode consumir várias opções, do algodão doce ao cachorro-quente, e de milhares de formas. O mundo da narrativa também está disposto assim para o homem. É um festival de gêneros, basta você escolher, saber como trabalhar a sua escolha. E aí você para. Você vira decoração por um momento no meio das bandeirolas. Você olha para o lado, olha para o outro, e seu corpo está ali parado. Mas tem alguma coisa sua que vê tudo, que ouve tudo. Alguma coisa sua experimenta a barraquinha das lendas, saboreia um punhado da tragédia. Alguma coisa sua vai na montanha-russa do drama e no carrossel da comédia. Você ganha ingresso para o espetáculo do quadrinho, da fábula, da epopeia. E seu corpo já está numa adrenalina louca. Qual é a matéria que é boa para mim? Qual vai ser? E você já virou produto de uma narrativa. Seu corpo estático e sua aventura de espírito sustentou a mistura ordenada da linguagem articulada, oral, escrita, imagem fixa ou móvel. Só que não se esqueça, isso não começa em você. Começou na história da humanidade. Humanar é narrar, povoar é narrar. Nenhum povo, nenhuma cultura se isenta disso. Narramos a nossa cultura para outra cultura saborear. Barthes diz, a narrativa está aí, como a vida. Mas como fundamentos, nosso direito diante de tudo isso? Distinguir, reconhecer. Em meio a tanta variedade, em meio a tanta pluralidade, a febre da adrenalina não te faz delirar em meio a tudo isso? Como reconhecer, como distinguir o nosso direito diante de tudo isso? A gente tem que centralizar o olhar, a gente tem que afiar o olhar para chegar na estrutura da narrativa, que se encontra na própria narrativa. Urge a necessidade de teoria, de trabalho, de pragmatismo. E daí que parece razoável dar como modelo fundador a análise estrutural da narrativa a própria linguística. Você concorda, Rafael? Concordo, e até complemento na questão da sua e da Riane, porque a Riane jogou a questão da interdisciplinaridade. Desculpa, quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade com essa palavra. Mas questão de múltiplas disciplinas. Livros grandes estão pegando a gente hoje aqui, viu? É a emoção, né? É a emoção de estar gravando. Mas sabemos que essa questão de múltiplas disciplinas é muito importante, porque quando a gente fala bastante nisso, e o autor ele pontuou isso muito pontualmente no livro. Ele fala que toda narrativa consiste em um discurso integrado em uma sucessão de acontecimentos de interesse humano na unidade de uma mesma ação. Então, quando eu pego a fala da Bianca sobre pluralidade de gêneros, eu posso ir lá atrás, na Grécia Antiga, e falar dos mitos. Eu gosto muito do mito do Prometeus, que foi ele que subiu ao Olimpo e pegou uma chama e trouxe para o mundo que estava ali sem luz nenhuma, e trouxe o fogo. Foi assim que criou-se o fogo para
para os gregos. Aí ele foi condenado a ficar preso ali no meio do mar, uma rocha, acorrentado, e todo dia um gavião ia lá e comia o fígado dele ficava se regenerando, e ele comia o fígado dele todo santo dia. Tanto é o desenho do Hércules, que eu acho engraçado, que o gavião vai dar e disse, nossa, seria interessante se tivesse uma cebolinha também. Mas isso acontece e a gente vê como o ser humano vem criando histórias para compreender a sua origem. Então, a forma como a gente conta histórias vem desde lá. Então, a gente analisa ali que tem toda a aventura, que tem o motivo dele estar fazendo aquilo ali. Então, a gente, desde a nossa origem, a gente está sempre contando histórias sobre algo. Então, a linguística do discurso, ela traz isso para a gente, porque a gente está ali construindo uma história baseada em ideias, na ideia que a gente quer passar. Então, o mito vem da questão da gente construir algo através de ideias. Então, eu tenho uma ideia de como veio a origem do fogo, a origem da luz para o mundo. Então, eu vou construir um mito acerca daquilo. Era uma forma de como eu, do meu ponto de vista, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista astral, que eu compreendo como o mundo foi construído, como certas coisas aconteceram. Kedla? E também quando a gente fala, né, nessa questão de narrativa, de análise, é importante também a gente ficar de olho no significado delas, né? Porque, como disse Todorov, para ter um sentido, a obra deve ser incluída em um sistema superior. Se não se faz isso, é necessário confessar que a obra não faz sentido. Ela só se relaciona com ela mesma. Pois um index to. Ela indica-se a si própria sem enviar a nenhum outro lugar. Porque, assim, a partir de uma leitura de uma obra, de qualquer coisa, né, aparecem várias significações. Então, a gente precisa selecionar essas significações para construir o significado. E ao estudar os elementos da estrutura narrativa, ajuda a gente a construir esses significados. O momento em que a obra literária começa, de fato, a fazer sentido. Porque até então, muitas vezes, ela é só um emaranhado de palavras, um texto. E a partir dos estudos da coerência é que vai começar a fazer esse sentido. E também a interpretação, né, desse emaranhado de palavras, ele não aparece por si só. Ela integra a narrativa e ajuda a buscar, né, esse sentido. É interessante pensar também que no livro Análise Estrutural da Narrativa, no capítulo Introdução à Análise Estrutural da Narrativa, onde fala sobre os níveis do sentido, Barthes, né, fala que a significação não está ao cabo da narrativa, ela atravessa. Então, assim, ao falar que a significação ela não está no cabo, ela atravessa, a gente pode tentar entender que a significação ela adentra a narrativa, adentra as histórias, adentra os contos, adentra o poema, as narrativas em geral. Não é um sentido que está ali, mas sim que é construído de forma minuciosa e não de uma forma dada. A gente consegue perceber isso quando muitas vezes a gente lê um texto, faz aquela leitura ali e muitas vezes não consegue pegar tudo de primeira, porque a gente vai lendo, vai relendo e vai construindo essas significâncias, essas significações. Então, trazendo aqui a fala do meu amigo Rafael e da minha amiga Kedla, temos essa análise, né, sobre essa análise literária, sobre as obras, podemos estar analisando não apenas a estrutura narrativa, não é mesmo? Mas também os significados simbólicos, como foi dito pela minha amiga Kedla, presente na história, que assim, estar lendo, né, está nessa linguagem utilizada, tendo essa visão de linguagem utilizada pelo autor e até mesmo o contexto cultural em que a obra foi escrita. E essa análise nos permite descobrir significados mais ricos e faz a nossa leitura ser mais fluida, ser mais compreendida. Isso chamamos também de plurais sobre a obra, que estarmos tendo sentido em vários significados, né? E através dessa interdisciplinaridade, novos caminhos de pesquisa são abertos e o nosso conhecimento literário é constantemente enriquecido e expandido. Sim, em questão de significação, a gente pode trazer também, novamente, o discurso, quando a gente tem três questões que vão dar sucessão à narrativa. Temos ali
a descrição, a dedução e a efusão lírica, que é uma das mais utilizadas. Descrição, quando é que a gente não lê um livro e ele tipo te dá toda a descrição do cenário, toda a descrição ali do que está acontecendo. Isso faz parte de uma leitura rica. Por exemplo, quem conheceu Anne de Green Gables pela série já conhecia esse fator, essa traço de personalidade que era o que mais chama a atenção da personagem, que era o fato dela falar bastante. Mas quando você adentra na Anne do livro, você vê que ela fala tanto quanto, porque ela tá ocupando ali para você uma página inteira de um livro, dela descrevendo, dela sendo a narradora da própria história, descrevendo todo o ambiente de um local que ela está passando, as folhas caindo, as folhas de cerejeira caindo, o caminho que ela está fazendo quando ela está chegando ali na fazenda ali dos irmãos que adotam ela vai descrevendo ali todo o caminho e você vê uma página inteira daquilo sendo falado, sendo escrito por ela mesma, do ponto de vista dela. Então, mesmo que a gente tenha outros núcleos ali na história, a gente vê como o personagem relata para si mesmo e consequentemente, para quem está lendo, para o interlocutor, o que está acontecendo ali. E como foi bem comentado em sala de aula, isso faz a gente viajar na narrativa, não é mesmo? Porque quando uma coisa é muito bem escrita, eu adoro Anne de Green Gables, você gosta também, né, Rafael? Eu amo. É muito bom e faz você ir para outro mundo ali, porque a escrita é boa e é essa a intenção. Como foi bem pontuado na sala de aula, se você não abrir uma janela para dizer, olha, isso aqui é uma narrativa, você tem que voltar para o mundo real, você não volta porque você viajou ali e é uma coisa incrível. E, nossa, eu tô amando. E todos esses desenhos do Rafael estão sendo maravilhosos. Eu tô amando. Essa é a parceria aí do Silêncio dos Inocentes com a Anne e com o mito da Grécia. Eu tô achando maravilhoso. Olha essa parceria, galera. Vem aí. Vai entrar em contato. Vem aí uma coisa muito forte, como diria o meme. Isso é incrível. Isso é incrível. Parece que a abordagem interdisciplinar é uma ferramenta poderosa, né, para uma análise mais profunda e completa das obras literárias. Isso é incrível, né, quando a análise é voltada aí para nossas obras literárias, né, parece que essa abordagem interdisciplinar é mesmo uma ferramenta poderosa, né, para uma análise muito profunda e completa, né, para a gente trazer aqui para nosso discurso das obras literárias que estão sendo discutidas aqui no nosso podcast de hoje. E com certeza é um conhecimento bastante enriquecedor, né? Para nós, né, amantes da leitura, estudantes de letras, ela nos permite mergulhar de forma mais abrangente no universo da literatura. É realmente fascinante. Gente, perdão, que parece que o moço da biblioteca quer participar do podcast, mas ele não foi convidado. É exclusivo, gente. Pra você ser convidado, você tem que ser, exclusivo. Aqui só tem Harvard, vamos lá. Isso nem o Freud explica, tá? Nem o Freud explica. Então, deixa aqui alguns livros que eu pesquisei para estudar, como o livro de Lúcia Santaella, né? Ela fala sobre a semiótica aplicada, onde ela explica que a semiótica é muito importante, uma disciplina importante, né? Para analisarmos os signos, os símbolos presentes na narrativa literária. E um artigo, né, de Jodorowsky, que ele fala sobre a antropologia e a teoria da literatura, que fica disponível, né, na página da USP aí. Quem gostaria de ler, de abranger seu conhecimento sobre a semiótica, tá? E trazendo aqui, né, para o nosso podcast, esse conhecimento que eu tive pesquisando e estudando. Retomando aqui sobre o sentido, né, da obra, como, por exemplo, Anne de Green Gables, né, cada obrazinha aparece em um sentido diferente. E esse sentido ele aparece a partir do momento que existe a possibilidade de entrar em relação com outros elementos da obra. Então fica um conglomerado de coisas que vão no mesmo sentido e que, dessa forma, o telespectador, o leitor, ele vai construindo também.
E quando eu falo em sentido, não quer dizer que seja só um. E uma obra possui elementos que possuem um ou muitos sentidos. Mas isso não acontece com a interpretação, né, do telespectador. O interpretador da obra, muitas vezes, não acontece. Porque pode se interpretar de formas diferentes dependendo do leitor e da visão de mundo que ele tem. Seja a personalidade, posições ideológicas, época. Esses são fatores que vão influenciar na interpretação. E na interpretação, o elemento não é incluído na obra, e sim o do crítico, né? Então, assim, o elemento ele não é incluído, e sim a visão do crítico é que é incluída, porque a obra está ali meio que estática. E, a partir disso, o crítico ele vai criando várias nuances. E quando a gente começa a explorar as questões da análise narrativa, Gerard Genette define sem dificuldade a narrativa como ela sendo a representação de um acontecimento ou uma série de acontecimentos reais ou fictícios, por meio da linguagem e particularmente da linguagem escrita. E definir positivamente a narrativa é acreditar na ideia ou sentimento que nada é mais natural que contar uma história ou arrumar um conjunto de ações em um mito, conto, epopeia ou até mesmo um romance. Então, gente, retomando o assunto inicial sobre o estruturalismo, que ele foi de grande importância, né, na análise estrutural da linguagem, eu acho importante enfatizar também que ele vem sofrendo algumas contestações. Por exemplo, uma das suas primeiras objeções diz respeito ao formalismo. Embora o grupo russo ficasse conhecido como formalista e suas análises procedessem do interior para o exterior, do significante para o significado, seus componentes jamais admitiriam a separação de forma e conteúdo. Outra crítica dirigida ao estruturalismo literário diz respeito à sua pretensão de lançar as bases de uma ciência da literatura. Fica aquele questionamento. Será se a análise literária poderia atingir a objetividade e o rigor de uma verdadeira ciência? O que não pode ser negado é que a análise estrutural possibilita uma objetividade e um rigor muito maior do que os que se podiam atingir com os métodos empíricos da crítica tradicional. Então, esse pensamento de Caleb me leva a pensar como o autor do livro base que a gente tá estudando nos revela alguns elementos que fazem do estudo um estudo em si, que são as características que são essas construções que são válidas para todas as narrativas, as convenções dos seus universos particulares, característicos. Então, essas características que eu estou querendo citar, vale lembrar que eu estou trazendo um pouco da Bianca. Eu estou aqui no Brasil, então se eu quiser fazer uma história do Brasil para o Brasil, eu tenho que levar em conta a cultura, a época em que eu vivo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa mais antiga, eu posso fazer uma brincadeirazinha, um anacronismo, que é trazer um conceito da minha era para uma era antiga. Por exemplo, eu quero fazer uma sátira com o que é muito bem vista em YouTube, em gênero de vídeo. Posso fazer um vídeo lá de 1500 sobre a colonização e trazer um anacronismo da nossa época, fazer uma sátira, uma questão mais política, mais histórica. Então, tornou-se uma ciência capaz de se explicar, porque quando a gente vai analisar, por exemplo, um personagem, tem toda uma psicologia por trás, tem todo um querer por trás. A gente até brinca às vezes, porque eu gosto muito de anime, e a gente tem uma brincadeira por trás que diz que história triste não é história, não é motivo para enriquecer um personagem, uma história triste por trás. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê um personagem, ele faz tal coisa porque quando ele era criança ele teve um trauma sobre isso. Isso é muito clichê. Então, é engraçado a gente pensar por isso. Então, tem muitas camadas em cima disso. Muitas camadas mesmo. Então, eu quero trazer outro exemplo aqui, que eu posso até abrir uma pauta de interesse de todos, que é a questão da dedução. Dedução e efusão lírica. Quando a gente está lendo algum livro, o Homem de Giz, e pasmem, acho que algumas pessoas não sabem, eu descobri outro dia que a Garota Exemplar era um livro, é uma adaptação de livro, eu não sabia. E tanto o Homem de Giz como a Garota Exemplar, eles usam essa coisa de capítulos que vão e voltam. O Homem de Giz parece que é 2016, você está lendo um capítulo em 2016,
e o outro capítulo é em 1988, parece. Então você vai e volta na história. Então o capítulo de 1998 te dá um gancho e você se interessa bastante, mas pá, acabou. E a gente vai para 2016 e é outra história, e é a história seguindo, e é a percepção do cara voltando. E a garota exemplar é do mesmo jeito, é a percepção do cara, do marido, e da Anne, que eu não lembro o nome do marido. Então fica indo e voltando, e isso te prende, você vê tudo por uma perspectiva, qual o motivo que aquele personagem agiu, qual o motivo que o antagonista agiu. Então é muito interessante você realmente ver, e você vê no detalhe, você vê na fala, você vê na ação. Então é muito interessante perceber isso na hora da escrita. E a gente vai trazendo aí vários exemplos acerca, né? Tá. Outro exemplo importante, estava comentando com a Bianca antes, que é o interesse em comum que a gente tem, é a questão... Eu ouvi falar que vem mais uma parceria pro Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes, mais Eisenberg, é isso mesmo? Eisenberg, o grande vilão. O vilão não, ele não é vilão, ele é antagonista. Será? Depende da perspectiva. Questões de degradação e melhoramento. São fases de qualquer personagem, de qualquer coisa que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem uma história de um personagem que ele está querendo melhorar. Ele está querendo ser melhor. A gente vê muito isso em filme de esportista, que o cara tá lá e ele quer melhorar, então ele vai ter todo aquele você vai acompanhando o caminho dele para uma transformação ali. Eu quero ser um jogador de basquete, um jogador de futebol, você vê ele treinando e tal, o sofrimento familiar, e você vai acompanhando o melhoramento desse personagem. Isso é uma coisa bem... Se vocês forem pensar em filmes e em livros que falam isso, você pensa em uma coisa mais antiga, não é? A gente fica, pensando numa coisa mais antiga, mas uma coisa que vem mais... ficou mais em foco, pelo menos no mundo das séries e no mundo dos livros, do começo do ano 2000 para cá, foi essa questão do ser humano em degradamento, do ser humano mostrando sua verdadeira face. Então a gente tem ali, por exemplo, a primeira série que eu gosto de lembrar que fez isso na contemporaneidade, do ano 2000, nesse século, foi os Sopranos, a família Soprano, que ali dos anos... Eu só tinha falando muito, gente, pode falar que querem falar alguma coisa. A gente gosta de ouvir você. Ali nos anos 90 a gente tinha muita série policial, muita série que focava no agente da FBI que tava ali, o CSI, e a família Soprano ela chegou ali nos anos... Pulando pro ano 2000, trazendo um mafioso que ele tem problema psicológico, ele tem ansiedade, então ele tá ali dirigindo o carrinho dele, ali cometeu o crimezinho dele, e do nada ele tem uma crise de ansiedade, desmaia e o carro bate. Então ele é um criminoso, ele é chefe da família, mas a contraparte dele, ele tendo uns monólogos com a psicóloga dele. Então ele tá ali naquela fase de degradação, ele tá sempre sendo um ser humano pior, e a gente acompanha, e a série mostra que a construção do roteiro da narrativa faz com que a gente torça pra ele. Ele tá sempre matando alguém, ele tá sempre humilhando alguém, e essa degradação vai subindo e vai ficando pior, e a gente acompanhando, e não tem pra que a gente vai torcer pelo protagonista. Então, a narrativa, o caminho que ela leva a gente é acompanhar o vilão. Hoje em dia tá cada vez mais famosa essa técnica, né? Então, trazendo aqui a fala do meu amigo Rafael, eu lembrei na minha época do ensino médio em que eu interpretei a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, sim, de Machado de Assis, e eu me senti realmente, ao ler a obra, eu me senti no livro, isso foi maravilhoso, e quando eu interpretei também, eu interpretei sendo a personagem, uma das personagens principais também, só que eu não estou me recordando agora o nome da personagem. Mas eu me senti muito dentro da obra. Eu realmente vivi a obra. Isso porque o protagonista, ele falava depois de morto. Isso me fazia assim, viajar sobre a obra. E eu acho uma fala do protagonista que eu ficava naquela... Quando a gente estava ensaiando lá,
para apresentarmos a nossa apresentação, eu ficava naquela, ah, nossa, essa frase é muito massa. E ele falava assim, é o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança dessas memórias póstumas, né? Que ele recorda aí, que ele fala isso dos seus vermes, dos cadáveres aí, que ele fala sobre os vermes. E nessa fala eu achei assim, nossa, Machado de Assis escreveu isso. Achei incrível. Me senti literalmente na obra e vivenciei a obra. Nessa leitura mesmo que eu fiz, foi incrível nessa época. E eu gosto de recordar sempre que posso. Olha, se Memórias Póstumas já é interessante lendo, imagina você vendo a encenação. Agora imagina você participando da encenação. Eu imagino que essa experiência da Riane, quem dera eu tivesse tido uma oportunidade dessa, porque, meu Deus, é enriquecedor demais, gente. Eu adoro. E realmente é aquela coisa que a gente falou, que eu toquei no assunto mais cedo. É uma obra que você emerge nela, não tem como você não emergir. Se o narrador não disse ali, ei, peraí, isso é uma narrativa, eu tô morto e tal. Gente, é capaz de eu terminar indo pro caixão junto com ele, porque impossível sair daquilo ali. Muito, muito interessante, eu adorei. Obrigada, Riane, pela contribuição. Ao falar em narrativas, né, obras que fazem a gente se sentir ali se sentir mesmo dentro e provocar essas emoções, me lembra muito de Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, porque ao mesmo tempo que a gente vai lendo, ela vai narrando os fatos das vivências dela, a gente consegue ir sentindo cada momentozinho e até mesmo relacionar com as nossas vivências. Muitas vezes, inclusive quando ela fala sobre o sentir fome, sobre ter que sair todos os dias e ter a preocupação com o amanhã, porque se não fizer as coisas naquele dia, não fizer hoje, não tem amanhã, faz a gente se sentir na obra. E talvez também por ser uma realidade que a gente vê muito perto da nossa. Então, se a gente, como a Bianca falou, não dá aquele respiro para conseguir digerir muitas coisas que ela passa no livro, a gente não consegue prosseguir a leitura de uma forma que não fique assim tão imersa, sabe? A gente acaba por entrar até em uma crise existencial também ao pensar nesse sofrimento. Kelly, você tocou em um ponto interessante, porque realmente, quando você está lendo uma obra e ela é muito boa, vale a pena você ficar imersa, mas o quão imersa você pode ficar sem você, né, perder completamente a noção do resto do mundo. Nossa, é muito louco isso. Gente, o mundo da narrativa é uma coisa incrível. É uma coisa incrível, por isso que vale a pena ser falado aqui. É uma oportunidade maravilhosa. Não é mesmo, Keila? É assim, gente, eu super concordo. Olha, sobre emergir, eu posso tentar te instigar agora aqui. Sobre emergir. Quando a gente olha para um personagem, a gente olha para uma obra que tem muito personagem, a gente está conversando sobre isso. Quando a gente olha para uma obra que tem muitos personagens, e esses personagens fazem todos parte de uma história só, mas só que não, a gente quer exemplificá-los como linhas que vão correndo, que vão andando, e que de alguma forma elas vão ter algo. Sim. Como eu quero. Oh, efeito sonoro da linha. Ah, um efeito sonoro. Eu pensei que tu tava querendo me dizer alguma coisa. Olha, tá apresentando uma sonoplatia aqui do nosso podcast, gente. É humilde, mas é de coração. Aliás, estamos contratando o sonoplasta. Beijo pra nossa querida amiga Rebeca, que já fez uma doação maravilhosa. Obrigada, amiga. Você tá contribuindo com o sucesso dos universitários. De verdade, muito obrigado. Então, quando a gente vê esses personagens andando na mesma linha, quando cada um anda numa linha, e em algum momento da história essas linhas vão se cruzar e você vai ver que aqueles dois personagens estão fazendo parte da mesma história. Isso lá atrás era muito de estrutura. Você tem uma história que ela vai correndo e que todo mundo está na mesma linha. Mas quando você está lendo um livro, está vendo um filme que essas linhas são diferentes, mas você descobre lá no final que é a mesma história, é o que te intriga, é o que te prende na história. Isso é muito legal, porque faz parte de toda uma construção para isso. Fala, Rafael. Eu sei que você quer falar por... Eu não vou falar de book fiction de novo. Tarantino que me perdoe, não vou falar.
Eu vou ser mais abrangente aqui para ficar livre para uma reflexão. Quem quiser achar o seu próprio exemplo, acha. Mas é isso. O Tarantino usou isso em Pulp Fiction. Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Mas quem tiver o seu próprio exemplo, pode colocar aí os nossos inocentes. Pode colocar aí nos comentários que próximo podcast vai ter menção honrosa, porque a gente quer ver todo mundo interagindo. A gente vai fazer um vídeo respondendo comentários. Vai ter só 2. Mas a gente responde no vídeo. Então, gente. Alguém quer completar? Alguém quer dar uma continuidade? Nossa. Em algum outro tema? Só abrindo aqui um conceito mesmo que eu disse no início, né, sobre a questão dos insights, né, que eu tive lendo e pesquisando através das nossas referências. Os insights são para compreendermos, né, são as compreensões repetidas, né, que descobrimos através das leituras. De uma forma que podemos melhor compreendermos, a gente chama de insights. Tá? Então, só mesmo para abrir aí um conceito, pra galerinha, um parentezinho aí, para quem não pegou, vou falar igual meu professor, você não pegou a ideia. Então, inocentes, a gente vai estar... O apelido da Bianca colou, eu gostei. Nossa fanbase aí tá pegando fogo, meus amores. 12 pessoas vão virar 24, né? No próximo episódio, vai duplicando. Ora, mais. Onde Deus toca, multiplica. Então, gente, a gente finalizando, a gente comentava, vamos finalizar com chave de ouro. A gente comentava sobre como a construção, tanto de personagens como de histórias, mudou, né, com o decorrer do tempo. Antes a gente falava muito mais dos mocinhos, hoje a gente vira e fala mais dos vilões. Mas isso, com o tempo, nunca foi dessa forma. A gente caminhou muito para que fosse diferente, para que houvesse essa superação, tanto ali no cultural, como na forma de escrever, na forma de assistir também, na forma de compreender. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Aquilo vai encerrar para a gente comentando um pouco mais sobre isso e nós vamos nos despedindo aqui, depois cada um vai dar o seu tchau. Então, gente, saindo dessa análise literária, acho importante a gente abordar também sobre a estrutura formal desses textos literários. Para Labov, são 6 tópicos, né, que abordam sobre a estrutura formal, que é o sumário, que é aquele resumo inicial, que é também interpretado como uma introdução do assunto, a orientação, que é a identificação de personagens, tempo e lugar, a ação complicadora, que é a sequencial temporal de orações narrativas, a avaliação, explicitação da postura do narrador, em relação à narrativa, de forma a enfatizar a relevância de algumas de suas partes, o resultado, que é a revelação do desfecho da complicação narrativa, e a coda, que é a síntese de encerramento, que avalia os efeitos da história e retoma o tempo presente da interlocução. Muito obrigado, Keila. Eu acho que por aqui a gente pode encerrar. A gente volta, a gente retorna, falando do mesmo segmento. Não fiquem com saudades. Vai dar certo. A gente vai voltando aí depois, vai voltando com melhorias. Aguardem aí novidades. E é isso, gente. Se quiserem se despedir, agora é a vez de vocês. Oi, gente, muito obrigada por todo mundo que teve a paciência de chegar até aqui, porque o tema é empolgante mesmo. Então, todo mundo quer falar e realmente foi maravilhoso, foi uma oportunidade maravilhosa. Agradeço muito as nossas convidadas que vieram aqui só para contribuir, né? Só para agregar. Elas realmente foram maravilhosas e ajudaram muito a gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Amei que cada um deu seu ponto e foi construindo uma conversa legal. Foi muito interessante. Gente, eu também queria muito agradecer a participação. Realmente foi uma discussão muito interessante e enriquecedora. E eu gostei muito de participar. Eu também adorei participar. Interessante, né? Como o professor fala que o tempo, ele é psicológico, né? Que às vezes a gente tá aqui conversando, a gente pensa que ainda é cedo, mas quando a gente vai ver, já se passaram 40 minutos. Isso acontece muito quando o papo ele vai fluindo e a gente vai conversando e gostando do que fala, gostando do que faz também. Então, um beijo. A gente tá finalizando por aqui.
Gente, gostaria de agradecer, tá, pela participação. Para mim, foi enriquecedora, foi bastante conhecimento, podendo estar abordando aqui em várias temáticas, foi maravilhoso, tá? Um abraço da Riane e eu, galeria gente boa, silêncio dos inocentes, viu? Eu só queria fazer uma perguntinha, que é uma dúvida aqui. Professor, vai ter intervalo? Se eu lembrar. Bem típica da minha Não tire pontos, professor. Agora a gente entende o professor, quando ele diz que o tempo passa, que ele não vê e ele esquece no intervalo. Agora a gente entende, né? Agora a gente tá no dele. A gente só não deixa de esquecer porque a gente tá gravando isso no horário de almoço, tá? E a fome tá atacando. Então é isso, gente. Obrigado. Não esqueçam de dar uma olhadinha nos outros conteúdos do canal. A gente tá no YouTube e tá no Spotify. Vai ter link aí na descrição. Deixa o like e comenta, porque isso é importante pra gente. Ativa o sininho, galera. E é isso. Até a próxima. Beijo. Um beijo. Até a próxima.